Bora falar de futebol? Bora falar de um assunto que dominou o mundo em qualquer editoria, que é justamente o impacto do coronavírus no futebol. Eu vou focar no futebol paulista, porque a Federação Paulista de Futebol anunciou hoje que não haverá torcida nos jogos aqui na capital paulista, nos jogos, claro, do Campeonato Paulista. Fora de São Paulo haverá torcida. Uma medida que acarreta 2 pontos negativos, muito negativos, dentro desse cenário do coronavírus no estado de São Paulo. Para começar, em relação aos jogos com portões fechados em São Paulo, um clássico, Santos e São Paulo não terá público. Imagine só o tamanho do prejuízo para o São Paulo, já que a equipe, por exemplo, vem de uma vitória contra a LDU muito positiva. O torcedor do São Paulo muito confiante. Há uma expectativa de público grande no Morumbi. Isso é o quê? Dinheiro. Ninguém joga dinheiro fora. Então, você coloca o torcedor para fora do estádio, dá um prejuízo para o clube por conta de um calendário apertado e que já, dependendo das circunstâncias, a gente pode dizer assim, da elevação de casos do coronavírus, daqui a pouquinho isso pode virar basicamente uma suspensão do campeonato independente do calendário apertado. E aí é um outro problema, e aí, no fim das contas, um jogo como Santos e São Paulo, que teria um grande público no Morumbi, acaba se tornando um grande prejuízo, não só para o espetáculo, mas também para o mandante, para o São Paulo, em termos de renda. Em relação à parte de fora, em relação à questão de você permitir público nos jogos fora da capital. É claro que os casos estão concentrados na capital, porém o Palmeiras vai jogar em Limeira. O Palmeiras vai jogar em Limeira e não só os torcedores de Limeira estarão presentes no estádio. A gente sabe que muitos torcedores da capital aproveitam para curtir e conhecer uma cidade com o jogo do seu time por lá. Eu sei que tem muitas pessoas aqui de São Paulo que irão para esse jogo. Olha só o tamanho do prejuízo que pode contar. Por quê? Porque algumas pessoas podem estar com coronavírus ainda assintomáticos, no caso, né? As pessoas podem estar assintomáticas e a partir daí transmitirem lá na capital não, lá em Limeira para outras pessoas. Qual é o tamanho do sistema de saúde de Limeira para aguentar caso um grande número de casos passe a acontecer por lá? Porque esse é o grande problema do coronavírus. A letalidade dele é baixa, o grupo de risco não é dos maiores. Agora, quando você começa a ter um elevado número de casos que exigem testes, que de repente uma pessoa vai fazer um teste e acaba contaminando uma outra, e principalmente os leitos de hospital vão recebendo um acúmulo desses casos, outros casos passam a receber menor atenção, muitas vezes. Os leitos não são suficientes, o sistema de saúde entra em colapso. E é aí que está o grande problema do coronavírus, é o colapso do sistema e não a sua letalidade. Por isso as pessoas não podem passar para frente esse vírus. O ideal é que estejam o tempo todo se cuidando para que essas pessoas que não são do grupo de risco podem até estar com o coronavírus, mas vão passar por ele com tranquilidade, podem passar para alguém que não tem essa tranquilidade, que está no grupo de risco. Essa pessoa pode ir a óbito? Pode. Essa pessoa pode ocupar o leito de hospital por muito tempo? Pode. E aí, essa pessoa vai transmitir para outras e por aí vai, e aí o sistema de saúde entra em colapso. Essa é a grande questão que a Federação Paulista de Futebol precisa avaliar. Vale a pena manter público em jogos fora da capital, sabendo que pessoas da capital viajarão para essas cidades para acompanhar as partidas? Vale a pena manter os jogos por conta de um calendário apertado, dando um prejuízo danado em termos de renda num clássico como São Paulo e Santos no Morumbi? Será que não é hora de pensar um pouquinho que, dependendo das circunstâncias, esse vírus pode se alastrar muito mais em aglomerações com 15 mil pessoas, 12 mil pessoas em Limeira, por exemplo? Eu acho que é algo a se pensar. Eu não sou o dono da verdade não, estou trazendo aqui as minhas reflexões, porque esse assunto está aí, em vigor. Eu li bastante para poder falar com vocês, conversar com vocês sobre esse assunto, e é claro que eu quero as opiniões de vocês aqui embaixo, com respeito, em alto nível, para a gente debater, para a gente conversar, enfim, para agregar, para construir. E também, se você quiser discordar de tudo que eu falei, fique à vontade, sempre com educação, tá bom? Bora falar de futebol.
aqui embaixo. Afinal, o impacto do coronavírus também está no futebol.